Olá, pessoal. Eu vou. Como o título já diz, eu sou de humanas, mas eu sou entusiasta da parte de programação. Quer dizer, na verdade, eu estou indo para a parte de programação. Pois é, eu tô deixando humanas de lado a cada dia mais e indo mais para exatas, mas eu ainda sou de humanas, então tenho certos problemas aí com a parte matemática e é isso que eu quero resolver. Resolver, talvez não, mas ajudar quem tem essa mesma dificuldade que eu tive. O que aconteceu? Por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Primeiro que quando eu fui estudar a parte de machine learning, foi complicado, eu não sei cálculo. Eu nunca estudei cálculo assim, já foi difícil entender essa porra desse gradiente. Então, então acabou que eu me desmotivei muitas vezes e por aí vai até o momento que deu certo. Então, o código que eu vou mostrar aqui para vocês é um código que para mim dá certo. Pode não ser ali o mais bonito ou talvez o mais correto na literatura, mas deu certo. Deu certo, é o que importa é que deu certo. É, e, é, e entra outra coisa assim que eu sou autodidata. Então, se tiver erros, eu peço aqui, escrevam nos comentários e apontem os erros que eu colocar aqui. Porque eu sou autodidata, sou de humanas, então é a mistura perfeita para dar bosta. Agora, se alguém souber ter algum aparato científico melhor, ter referências melhores, seria interessante vídeo com o pessoal aí nos comentários também. E por favor, não me xingue se tiver alguma coisa errada, tá? Eu tô querendo ajudar os outros aqui. Então é o seguinte, eu não vou. O foco desse vídeo aqui, ele é sobre a. Sobre. Ele é sobre os cálculos dos deltas, dos pesos e dos bias. Eu falo bias, tem gente que fala bias, enfim, eu falo bias, pronto. Ahn, Então, assim, eu não vou focar na parte da soma, porque isso aí é simples para qualquer um. É só somar, é só fazer um loopzinho ali, um forzinho ali, já era. Então não é algo que eu vou ficar explicando o que é uma função de ativação, o que, que é. Talvez eu possa fazer um vídeo do que é uma função de ativação, mas o foco agora são esses três passos aí para calcular a rede neural, para recalcular os pesos e os bias. Então, assim, vamos lá, sem enrolação aqui também. Seguinte, aqui eu coloquei, isso aqui tá completamente feio pra quem quer algo matemático, mas eu coloquei de algo didático, sabe? Então, o que importa é a didática. Vocês no código, vocês se virem. Vocês coloquem o que vocês quiserem ali, mas aqui eu tô mostrando e tal, se bem que eu uso desse jeito as variáveis, mas fazer o que? É a vida, né? Meus códigos são tudo feio. É, Mas então, assim, eu coloquei de modo mais didático aqui do que colocar os Y, o Y com o chapéuzinho lá. Não, deixa o X com mais saídas ali, entradas e blá blá blá. Então, assim, o N é a taxa de aprendizagem. Se você tá aqui é porque você passou o perrengue, mas você já sabe o que é a taxa de aprendizagem, né? Então, o X é a saída do neurônio anterior. Que veja só, eu errei aqui no código, eu coloquei o x para duas coisas, mas enfim, eu vou explicar aqui, mesmo que seja o mesmo x aqui, vai ficar claro na cabeça de vocês. Então, e eu tô com preguiça de mudar aqui. Então, assim, então o que acontece é que a gente vai ter o resultado da rede, vai sair por esses neurônios aqui, e por esses neurônios aqui o resultado, e dependendo da função de ativação, vai dar outro resultado ali do que a gente quer ou que não quer. Vai dependendo da rede, não é algo tipo, vai ser sempre uma rede de 0 e 1, não. Às vezes pode ser uma que use uma sigmoide que vai retornar zero se for menos de 0,5, vai retornar um se for mais de 0,5. Uma softmax que vai determinar nesses dois neurônios aqui, que vai determinar a estimativa, a porcentagem de ação de cada neurônio da camada anterior. Então tem vários tipos de saídas possíveis. Tem a binária mesmo, que é 0, 1, a que vai de -1 a 1 também, então vai dependendo do contexto que vocês precisarem. Então eu não vou entrar nisso agora. O que importa aqui é o código,
que é o esqueletinho ali do negócio. Que daí funciona para as outras e tal. Mas beleza. Vamos direto ao assunto, que já tem 6 minutos aqui que eu tô gravando. Não sei quantos minutos tem pra vocês, porque eu corto muito, né? Então, mas vamos que vamos. O que acontece, assim, primeiro a gente tem que calcular os deltas. E os deltas, não é difícil, a única coisa que vocês têm que ter em mente é armazenar valores onde vocês quiserem, sabe? Vocês podem fazer TXT, CSV, nos vetores, no próprio código, dicionários, enfim, o jeito que vocês quiserem. O importante é vocês armazenarem os valores e esses valores estarem linkados a um neurônio. Então, cada neurônio aqui, ó, é um neurônio, é um indivíduo. A gente pode colocar assim, cada neurônio é um indivíduo. Podia colocar classe também, porque acaba fazendo classes e tal, mas é um indivíduo aqui. Esse daqui é um indivíduo, esse aqui é outro, esse aqui é outro, esse aqui é outro, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Então, cada um deles vão ter os valores da saída deles, passada pela função de ativação, claro. ah, e eles vão ter o valor dos bias e o valor dos um buraco ali, um espaço para os deltas. Então, com essas três informações, você já consegue fazer a redezinha ativar. Você pode enfiar milhares, você pode até dar nome para cada um deles. Fala Gumercindo, outra aqui é Maria, outro aqui é José, e esse aqui é o Frederico, tá ligado? Você pode fazer, a rede de vocês, vocês podem fazer do jeito que quiserem. Mas o importante é ter essas três informações, por quê? Elas são as que vocês vão ficar acessando diretão para conseguir controlar a rede assim. Então, o seguinte, para a gente recalcular, primeiro a gente tem que ter duas coisas em mente. Se é uma rede backpropagation, a gente conta as camadas aqui, as camadas 0 ou 1 também, tanto faz, mas ela é crescente. Daqui para cá, sim, é crescente, porque a rede em si, a estrutura dela, esse aqui é o começo, esse aqui é o final. Então, basicamente, o começo começa e o final termina. Então, ele segue essa linha, ou super, ele segue essa linha aqui. Nossa, que seta. Ah, ele não coisei, então tem que ser a caneta. Então, assim, ele não. Ele segue pra cá. Só que isso é a nomenclatura que a gente vai precisar usar ali. E também tem a ordem dos cálculos, que é o back, né? A parte do back propagation ali. Que ele é o contrário. Ele vai ser. Ih, ficou transparente aqui, mas eu acho que vocês conseguem ver. Aí, agora vocês conseguem ver. Então, quando eu disser que a camada é a camada 0, eu quero dizer essa camada aqui. Se eu quero dizer que a última camada, eu quero dizer que é essa daqui. Então, e isso tem a ver porque eu coloquei as siglas aqui dos layer, output layer e coisa e tal. Mas é importante vocês entenderem que a nomenclatura aqui importa, que é camada crescente e os cálculos são decrescentes, são backs, eles vão voltando. E nesse voltando a gente fala que é a camada anterior. Por isso que eu estou falando isso. Aqui, ó, você tem o DA igual a camada anterior. Aí é meio intuitivo, né? Delta anterior aqui, né? É meio anti-intuitivo, porque, pô, se eu tô nessa camada aqui, aí eu falo, pá, pega o delta anterior aqui, quem vai achar que é o delta anterior vai achar que é o delta desse carinha aqui, mas não. O delta anterior, ele é referente ao ato de voltar aqui na rede, que no caso o delta anterior seria esse, da camada posterior. Deu pra pegar a ideia? Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente também, porque é algo é importante. Então o que acontece? Vamos primeiro mostrar com calcula aqui os deltas, que é esse códigozinho aqui, ó, que acabou selecionando. O que precisa fazer? Primeiro, eu não vou ficar dando exemplo de números e coisa e tal aqui, porque demoraria demais fazer isso manual. E eu acho que não precisa. Vocês entendendo o esqueleto que vocês vão aplicando, voltam no vídeo, vem aqui e tal. Se eu acabar esquecendo de alguma coisa, porque depois disso eu vou revisar, e se eu acabar esquecendo de alguma coisa, eu trago aqui eu edito aqui no vídeo e coloco, né? Então é o seguinte, os deltas, esse carinha aqui, vamos pegar esse neurônio aqui, é o camada de saída, que é o output layer aqui, né? O que você precisa calcular nele? Você precisa calcular o erro, o gradiente e o delta. Então, e para calcular o erro, a gente faz o quê? A gente faz a função de saída, a função, o valor da saída que tem nele já, que por isso que eu falei, armazena os dados neles.
Cada indivíduo precisa de seu dadozinho aqui. Aí vocês fazem o esquema que vocês quiserem. Se vocês quiserem deixar um TXT só com os deltas, outro só com os valores igual. Tem uma rede que eu fiz ali. Foi a primeira que deu certo. Eu fiz desse jeito, mas acaba que não precisa, sabe? A gente coloca tudo em vetor e fica bem mais fácil. No caso, eu uso o dicionário, né? Então, assim, você tem o valor que saiu aqui, que calculou, calculou tudo aqui e saiu um valor esquisito, que não é o que você quer, não é o que você aceita, e saiu, só saiu. Então, esse é o valor que você vai colocar menos esperado. E aí é que entra uma coisa, esse tipo de recálculo aqui, ele é para redes supervisionadas, né? Que você tem um parâmetro para passar para a rede. Se for, eu vou fazer um vídeo mostrando uma não supervisionada, aquela que você tipo deixa eles se matarem, sabe? Passa gerações e blá blá blá. Esse aqui não, esse aqui é supervisionado. Você passa uma entrada e passa um esperado. E você vai fazendo isso diretão e tal para ele descobrir o que é o que. Mas enfim, você tem um valor esperado e o erro é basicamente você subtrair o valor que você conseguiu menos o valor esperado. Por quê? Porque se você está querendo o valor esperado e você subtrai o valor resultante, você consegue se aproximar e você consegue ter a estimativa do erro. Tem a função binary cross, que eu não eu tentei aplicar, eu tenho ela no meu código ali nos meus bancos de funções. Eu tentei aplicar, mas ela não deu certo em alguns casos. Então eu nem vou colocar, eu vou deixar essa daqui e ponto, que essa aqui é chuchuzinho. Aí o que acontece? Ela não funciona para Softmax também, tem que ter isso em mente. O Softmax é outra coisa que eu ainda não testei a recálculo dela, mas eu também não vou passar. Isso aqui é para outros tipos que não retornam é, vários resultados em apenas uma saída, como a Softmax faz. Essa aqui retorna só um. Tem ali, fez um cálculo, retorna só um. Então é isso que eu quero mostrar. Beleza, então assim, e depois disso a gente tem o gradiente, que vai ser a saída do neurônio mesmo, vezes um menos a saída do próprio neurônio. É tipo assim, porque sim, eu não. Deu certo. Eu vi que é o código que o pessoal mostrava assim pra mim era assim. Então é assim, eu sou de humanas, esse vídeo é pra gente de humanas, pelo amor. Se você entende cálculo, explica por que que é assim. Mas entenda que esse vídeo é pra realmente de quem é de humanas e, tipo, foda-se aqui. É assim funciona, é assim que vai ser. Não é todo mundo que fica questionando por que, que um verbo intransitivo é intransitivo ou o que, que é um verbo negativo, sabe? Quem é fora da área não vai ficar se perguntando isso. Um verbo transitivo é um verbo transitivo, um verbo intransitivo é um verbo intransitivo. Então é a mesma pegada aqui, entendeu? Aí vem a parte do delta. O delta vai ser o da camada da output, né? Da última camada aqui. Ele vai ser o erro vezes o gradiente. Esse é o delta. E esse valor de delta Dzinho, ele armazena aqui dentro. Ele armazena aqui ou aqui, mas tem que ser nos de fora mesmo. Porque o que acontece? O neurônio de saída ele só influencia o erro por ele mesmo. Ele não tem mais neurônios aqui na frente para coisar, então justamente porque é output, né? Então ele não tem o que coisar, ele trata diretamente com o erro. Por isso que a função aqui do gradiente é o erro, diferente dos deltas das outras camadas aqui que envolvem um pouquinho mais de coisa. Mas beleza, esse aqui é o cálculo do delta do erro. Esse valor, lembre-se, armazena em algum lugar esse negócio aqui. Essas informações, porque é realmente importante. Faz isso para os dois, dessa camada. Aí você faz um loop, né? Você faz um loop, conta quantas camadas tem. Tipo, aqui tem 4 camadas. Você faz um for de 4. E isso soa estranho, mas foda-se. Você faz um for ali e vai voltando, sabe? Vai voltando nas camadas aqui. Dá para você fazer voltando. Então, assim, beleza, a gente fez isso aqui nos dois, agora a gente vai para esse aqui. Ou para esse aqui, tanto faz, vocês escolhem. A gente vai para esse aqui, que é o que está desenhado. Aí nele eu vou usar essa outra aqui embaixo, essa do layer, que no caso se aplica até o final. A diferença é basicamente da última pro resto. Então é isso que eu quero dizer. E aqui entra aqui, ó, o DAzinho. Ele é o delta anterior. Então, o que acontece aqui? Esse neurônio, o erro dele, a imprecisão dele, influencia nos dois neurônios da frente.
Então, por culpa desse desgraçado aqui, os dois erraram, sabe? Então, esse desgraçado aqui vai ter que usar os dois erros, ele vai ter que se virar com os dois erros. Então, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer aqui, ele vai pegar o delta anterior, que é esse aqui. Lembrem-se que a ordem é diferente, o anterior aqui é esse aqui, não esse aqui. Ele vai pegar o delta anterior, vai fazer um gradiente dele também exatamente igual esse aqui. Exatamente, ele vai ter o valor de saída dele, vezes 1 menos o valor de saída dele. Aí ele vai pegar o peso. Se ele tá pegando o delta com base nesse carinha aqui, e ele tem o peso desse carinha, ele tem esse peso que liga aqui, né? Os dois. Então ele vai pegar esse peso, vezes o gradiente, vezes o delta anterior, que foi o delta que a gente calculou aqui, que está enfiado dentro desse neurôniozinho aqui, que vocês têm que arranjar um jeito de colocar. E talvez eu possa mostrar algum jeito depois e tal, mas esse dia não é hoje. Então, e faço a mesma coisa com esse carinha aqui. Aí é que tá o pulo do gato. Vocês vão armazenando esses valores em um vetor um vetor particular, ali, um vetor alheio, porque o que acontece? Quando você vai nesse neurônio, você vai fazer um for aqui dentro. Então, dentro desse for, você cria um vetorzinho. O vetor é lista, gente. Para quem não sabe, o vetor é lista. Sabe quando a gente faz a lista ali no Python, a tupla, mas a tupla não dá para mudar direito, então vai a lista, um dicionário ali, são vetores. Então é isso que eu tô dizendo quando tô falando vetores. Você faz uma listinha de coisa assim. Esse aqui deu um número X aqui. E você jogou ele numa listinha. No item 0 ficou a listinha lá, o valor desse daqui. Aí você jogou esse aqui no outro valorzinho ali. E você vai fazendo isso, você vai repetindo esse código aqui, essa parte aqui, por todos os neurônios que tem na camada da frente. Então, na camada posterior, no caso, né? Então você vai repetindo isso e no final o delta desse carinha você soma tudo. Você soma tudo esses cálculos que você fez aqui, sabe? Com esse aqui, com o peso. Então, pessoal, eu tava aqui revendo o vídeo aqui, acabei vendo que eu errei numas paradas. Eu expliquei, eu não preferi não cortar, porque ia atrapalhar a dinâmica. Então já meti esse vídeo aqui no finalzinho da explicação, para consertar isso. Eu tava vendo, você não coloca o gradiente. Ó, o gradiente, você calcula uma vez o gradiente só. Você calculou ele fora do loop, tá? Você calculou ele uma vez aqui porque ele corresponde a esse neurônio, né? Então ele é uma constante. Abre aspas ali, ele é uma constante desse laço específico ali, ele não vai mudar. Você calculou ele antes do loop. Você calculou gradiente igual a x vezes 1 menos x. Aí você começa o loop embaixo. For, while, o que você quiser. O for, claro, é o mais indicado para quando a gente tem um número específico, né? Aliás, a diferença. Fica aqui já a diferença do laço for. Quando usar o laço for e o while. O laço for a gente usa quando tem número específico de loop. Quando a gente sabe quantos loops é para dar. E o laço while a gente usa para quando não tem um número específico. Então você não sabe, se vai assim até onde der. Você só passa um break ali, um stop para ele parar ali, para cortar o loop, dependendo do código. Então, geralmente usa o while true, que é para ele ficar executando para sempre, e aí executou milhares de vezes lá, se quiser. Aí fez o que ele tinha que fazer, dá um false, e ele para, assim, dá um break, né? Daí ele para. Então, só tem que tomar cuidado com essas coisas. Fica aí a informação só. E blá blá blá, tudo esse DA, GR, D aqui, você soma tudo, que é o desão. Vamos chamar de desão aqui. E ele pegou esse desão. É basicamente isso. Você faz isso para esse, para esse, para esse. E aqui é a mesma coisa. Você pega o delta desse, soma com o delta desse, com os pesos. É o mesmo cálculo para tudo. Pro final aqui. Então, e chegou nessa daqui, não tem mais para trás, porque aqui as entradas, né? Então, não tem mais o que vir para cá. Essa é a última camada. É a primeira, no caso, mas a última da projeção de recálculo. Então aqui vocês não tem mais o que fazer, terminou os cálculos e cada neurôniozinho tem o seu delta particular. E aí que é importante, cada um tem o seu delta ali armazenado. Eles têm o erro deles ali e esses erros não podem mudar durante o recálculo. Eles não podem mudar. O valor tem que ser fixo daqui até aqui.
Porque senão isso dá merda, dá muita merda. Porque se você mudou as coisas, o delta aqui, aí veio pra cá e ele mudou aqui, enfim, isso aí dá erro. Vai ter o valor ali, eles vão ter que ficar parados, os valores vão ter que ficar imodificáveis até você terminar o recálculo, até chegar aqui assim, para daí sim eles zerarem todos os deltas e recomeçar o ciclo. Mas beleza, a gente recalculou os deltas aqui. E aí, o que a gente vai fazer agora? Essa informação que eu coloquei aqui eu acho que tá meio redundante. Beleza, vamos primeiro para os bias. O que acontece com os bias? As redes, elas geralmente colocam um bias por camada. Eu experimentei assim, mas eu também experimentei cada neurônio tendo seu próprio bias e também deu certo. Então, então assim, eu experimentei e eu gostei mais de de cada neurônio ter um bias. Isso tem a ver com a função linear que eles fazem, coisa e tal. Mas aí vocês testam. O código não muda muito. A única coisa. O código não muda muito. A única coisa que vocês vão ter que tomar cuidado é que na hora de, em vez de fazer cada neurônio aqui, com bias, faz um da camada inteira. Então eu tenho a rede que ela funciona as duas. E ela conseguiu um pouquinho mais de precisão no que eu queria com cada neurônio, mas isso não quer dizer que ela não funcionava. E vai dependendo do problema também. Então é melhor vocês fazerem uma rede que aceita os dois tipos, para depois vocês regularem cada tipo de projeto que vocês vão analisar e tal, vão fazer. Mas beleza, o que acontece assim, o bias também é a mesma coisa, aqui você tem os bias da camada, da última camada aqui, que eles vão ser, eles não têm com o que somar na frente, então eles vão ser os bias desse neurônio aqui, ele vai ser o bias anterior, eu coloquei o bias 1 porque, pessoal, eu uso o VS Code e o VS Code ele é muito bom de debugar quando a gente dá quando a gente coloca aquelas bolinhas vermelhas que eu esqueci o nome. É, a- Quando a gente coloca variáveis separadas, ele fica melhor de a gente comparar os valores e coisa e tal. Então eu sempre coloco uma variável diferente da variável anterior. Você pode colocar b igual a b? Pode. Mas eu aconselho, assim, para ficar um negócio mais visualizável ali, melhor visualizado, colocar uma variável, tipo um b1 menos b, que vai ser a mesma coisa. Esse aqui vai assumir o valor daqui e vai ser a mesma coisa. Eu faço isso com w1 aqui também, mas vai depender de vocês. Se vocês querem fazer assim, o assado também não vai mudar. Aí você faz ele mesmo, b menos n, o n é a taxa de aprendizagem. Que vocês já devem ter estudado para começar na rede neural, vocês já devem saber o que é uma taxa de aprendizagem, então não vou ficar falando. Eu posso fazer um vídeo explicando o que é uma rede neural e blá 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 de um jeito bem tosco, assim, igual eu tô fazendo aqui, mas para todo mundo entender, bem didáticozinho, e que daí eu posso explicar. O D, aí é que entra a parada assim, do porquê que é a camada anterior e não. Por que a última camada é diferente. Porque não tem deltas à frente, né? Você não tem. Você interagiu com o erro, você deu o erro que é o delta, então não tem o que fazer. Você só usa o delta do próprio neurônio ali para você conseguir, para você calcular e você usa a saída dele mesmo. A saída que ele gerou aquela vez lá que terminou a rede, que foi usada para fazer o erro, tudo blá 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 aqui, você usa para, você também faz vezes aqui. Então é isso aqui que acontece. Para a camada anterior é basicamente a mesma coisa, só que o que muda é esse DAzão aqui, que ele é a soma. Aí você faz um loop de novo. Mano, isso aqui é loop, isso aqui é puro loop. Você faz um loopzinho de novo, somando todos os deltas aqui. Pra daí você coisar. Já expliquei na camada de output aqui. Então vamos para essa daqui, para as outras, né? Para as outras. Aí então assim. O bias, bias ali, eu acredito que vocês entenderam que não tem uma saída aqui, não tem outros bias aqui, ele interagiu direto com o erro e com base direto no erro, eles tiveram o próprio bias aqui diretão, então e eles só interagiram com ele mesmo ali, por isso que não teve soma nenhuma. Agora os outros eles interagem, como eu falei aqui, por conta desse desgraçado, esses dois aqui erraram. Por conta desse lazarento, esses outros desgraçados aqui fizeram esses dois errar. Então, deu para pegar a ideia e é por isso que é outro tipo de cálculo e a gente tem que separar.
O DA ele vai somar tudo. Ele vai fazer um forzinho aqui de novo. E ele vai somar os deltas, só os deltas aqui. Só os deltas para fazer o cálculo. Exatamente o mesmo cálculo que tem aqui. Só que a diferença é que em vez de ser o próprio delta do neurônio aqui, esse neurônio vai usar as somas dos neurônios anteriores. É a mesma coisa com esse aqui. Esse aqui vai somar todos os deltas desse aqui para fazer esse código do bias dele menos. Tem que ser menos, tá, gente? Menos a taxa de aprendizagem vezes a soma dos deltas anteriores. Lembra, anterior é esses aqui, não esses aqui. Vezes a própria entrada da saída dele, porque é a saída dele que interage. Ele não vai. Porque o que acontece? Ele não vai usar isso aqui com base no erro dele aqui. Ele vai usar a própria saída. Porque a saída dele já é um reflexo de todos os neurônios anteriores. Então meio que fica assim, os dois lados influenciam ali, sabe? Acontece uma coisa dos dois lados aqui. Mas beleza. Vamos. Isso vai se repetir aqui até a camada de entrada. Tem muitos vídeos que eu vi por ali, no YouTube, coisa e tal, que ensina a fazer os pesos de um jeito diferente, que eles ensinam a última camada a ser diferente do resto. Só que isso não se aplica aqui porque porque isso ali depende do erro, e o erro já foi calculado com os deltas. Então o cálculo dos pesos é o mesmo para todos ali. Beleza, então assim, por que que a gente pode pensar assim, nossa, mas por que que esse daqui tinha o delta ali interagia direto com erro, esses aqui tinha que somar eles, por que que aqui não tem que fazer isso, sendo que é basicamente a mesma coisa de questão de camadas? Porque é o seguinte, a gente não está analisando o neurônio aqui agora. A gente não está analisando a interação do neurônio com o outro, igual a gente estava fazendo com o bias, igual a gente estava fazendo com os deltas. Porque uma coisa assim, lembrem que esse neurônio, ele tinha aqui, ó, o Gumersindo, era o Gumersindo o nome, né? Ele tinha três informações dentro dele, que eram particulares dele. Que era a saída que ele gerou, com a função de ativação. O bias, que a gente pode repetir, a gente pode pôr o bias, depende ali. Ele tem o bias, porque está sendo individual, e ele tinha o delta dele, que é o erro próprio. Então, assim, ele não. Ele não tinha nenhuma informação sobre o peso. Ele não tinha nenhuma informação sobre o peso. O peso é alheio, o peso é ele, que é outro indivíduo. Cada neurônio indivíduo, esse aqui é um outro indivíduozinho. Cada peso é um outro ser aqui dentro. A gente pode entender como ser. Então o que acontece é que eles não precisam depender do da frente, nada, do da frente, do de trás, nada. A única coisa que eles têm é a relação de neurônio e eles. E é por isso, claro, por isso que eles precisam da saída anterior, do neurônio anterior aqui, que é esse X. E o delta vai ser o delta. E o delta vai ser o delta da frente. Então é isso que acontece. É essa interação, assim. Ele pega a informação da saída do neurônio da camada anterior com o delta da camada posterior. Então é essa relação que eles vão ter. E é basicamente isso aqui. É a mesma coisa que eu falei com o Bias, com o Bias aqui, com o Bias, vai Bias mesmo. Eu coloquei uma variável diferente para debugar, que fica mais fácil na hora de debugar e tal. O valor do peso menos, tem que ser menos também, gente. Menos a taxa de aprendizagem vezes o delta anterior, aqui ó, o delta da camada posterior no caso, que é o da frente aqui. Vezes a entrada, que é a saída desse neurônio. Então, pessoal, lembra que eu falei sobre eu ter colocado X para dois tipos ali e deixado aqui que eu tava com preguiça de mudar? Então eu já vou explicar a diferença entre eles aqui, que no código é diferente, mas aqui tá igual porque, como eu falei, tô com preguiça de mudar. Eu podia colocar um X menor aqui, e que no carro, vamos mudar, quer saber? Vamos mudar, vamos colocar um xzinho aqui. Então o que acontece? Ele é como eu expliquei, você pega o neurônio anterior, você tem o peso aqui, e você pega o neurônio anterior, esse é o X. O valor da saída dele. Só que o problema é quando esse aqui é o primeiro neurônio, e aqui assim tem as entradas, ó.
Eu coloquei as entradas de uma maneira bem cuidadosa e tal aqui, né? Então, assim, aí quando chega aqui, o que acontece? O que que é esse X? Então, a gente tem os pesos das entradas para o neurônio. Eu acabei esquecendo de pôr elas aqui, mas elas têm as entradas do neurônio. Vamos fazer só um risquinho só para marcar aqui, para poder usar de exemplo. Opa. Beleza, aqui ó, já dá pra ver esse neurôniozinho aqui, né? Então é a mesma coisa. Você pega pro cálculo dele aqui, você pega o valor da entrada que você colocou na input, né? E você aplica a mesma regra. O xzinho acaba virando essa aqui. Para você fazer isso, você tem lá você tem essas quatro camadas, você tem ali num vetor ou numa variável um número 4. No caso de um vetor, uma soma. Enfim, você tem um número de camadas em algum lugar e você vai executar elas. Você executou aqui, quando chegou na última camada, ou na primeira, depende de como você fizer. Quando chegou nessa camada aqui, aí você põe uma condição de que ele vai ler as entradas. Quando chegar na última camada, aí você põe uma condição mesmo de que ao invés dele ler um neurônio anterior, no vetor neurônio, ele vai ler as entradas que foram colocadas na rede. Então pode ser qualquer entrada, pode ser pixel, pode ser valor binário, pode ser o que você tiver colocando na rede é o valor que vai ser lido ali pela primeira camada. Então essa é a diferença ali desse xão aqui, que pro xzinho. O xão no caso aqui seria o valor do próprio neurônio, o valor que cada neurônio acabou sendo a saída dele. O xzinho vai o valor anterior, é sempre o valor da saída anterior. Estou calculando esse coisa aqui, esse peso, então ele vai sempre a saída anterior. Então, com isso aqui, vocês já têm o recálculo da rede aqui. Vocês já conseguem fazer a rede funcionar. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando o que é uma rede neural, para que serve, blá 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 blá, todas as coisas assim que vocês já devem ter visto. Mas se vocês quiserem, eu trago. Se vocês não quiserem, eu não trago. Então, e eu vou trazer um vídeo agora, não aplicando essa parte do recálculo, mas aplicando a rede no Pygame. Eu vou trazer o Pygame para inteligência artificial e vai perseguir bolinha e todas essas coisas bem simples, mas que já ajuda a entender no porquê. A gente sempre questionou no colégio assim, nossa, mas por que que a matemática vai ser útil na minha vida? Então a gente pode questionar assim, nossa, mas por que que a rede neural vai ser útil na minha vida? E visualizando um exemplo, não ficar só calculando os negócios básicos assim, vai mostrar o que acontece, por que que ela é usada. Então, bem, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, porque eu não tenho didática nenhuma, esse é o meu primeiro vídeo explicando alguma coisa assim. Eu nem ia fazer isso, sabe? Fazer um canal para isso e tal. Só que da mesma forma que eu fiquei feliz fazendo essa rede funcionar, eu acredito que muitas pessoas possam ficar felizes e não se desmotivarem desse caminho do machine learning, que é algo incrível, assim. É algo incrível. Então a gente consegue fazer umas coisas muito legais. A gente consegue brincar de Deus, sabe? Basicamente, a gente consegue brincar de Deus. Então essa é a expressão correta. Por mais que seja coisa simples, é brincar de Deus. A gente consegue fazer bolinha perseguir outra bolinha. Dá uma sensação de poder, assim, que a gente consegue do caralho. A gente conseguiu fazer um negócio legal aqui e tal. Então a gente começa a questionar também sobre vida, o que que é vida. Eu posso fazer um vídeo explicando a minha concepção de vida e o que eu acho das inteligências artificiais sobre se elas são vida ou não, são seres vivos ou não. Então, claro, fugindo um pouco da visão biológica ali, e indo mais para filosófica. Então, assim, posso fazer. Posso fazer o que vocês quiserem. Manda aí as ideias, se eu conseguir fazer, eu faço. Então, é isso, pessoal. Espero que ajudem e de novo. Eu sou autodidata, eu sou de humanas. Não esperem como eu falei, não esperar explicação técnica e coisa e tal. Não, aceita que dói menos, assim, tipo, o gradiente, eu não sei explicar o porquê o gradiente desse jeito. Eu sei que me passaram a fórmula do gradiente, eu não questionei, e vai ser assim mesmo. Funcionou, já era. Então, é de novo isso, eu quero ajudar. Então, se eu tiver errado alguma coisa, se eu tiver não explicado direito outra, me fala nos comentários que eu tento ajudar. Eu gravo outro vídeo explicando de modo mais detalhado, de modo mais assim. Só não me xinguem,
Porque, pô, eu já tô prevendo assim, tipo, nossa, que bosta de vídeo e coisa e tal, mas então, assim, tenha essa paciência de que a aula é destinada para um público específico que é quem não sabe nada. Então, se for pra corrigir alguma coisa, corrige aí nos comentários e tal, que vai ajudar muito. Até as pessoas que não entenderam o que eu quis dizer aqui, pensam, putz, não entendi isso aqui, vou olhar nos comentários. E eu peço assim, se vocês se forem explicar alguma coisa, explicar de uma maneira mais didática, não usando a didática de cálculo, mas usar outras didáticas, usar metáforas, usar coisas mais simples assim que a gente consiga ficar palpável. Porque eu vi muitos vídeos de pessoas explicando redes neurais, que eu olhava assim, meu Deus do céu, não tô entendendo nada disso aqui. Tipo, pra mim isso aqui é grego. Aí eu vi os comentários assim, as pessoas elas falavam assim, nossa, que didática incrível, que modo de explicar maravilhoso, não sei o que. Eu fiquei, caralho, eu não entendi nada. E o pessoal, eles estão falando ali que, tipo, foi fácil, entendeu? Sou burro. Então, assim, o fácil de algumas pessoas é diferente do fácil de outras. E é isso que eu tô querendo dizer. Para você, isso aqui pode ser super simples. E se para você explicar isso também pode ser super simples, só que uma explicação mais técnica. Então, tentar explicar, ajudar aí os outros com alguma explicação mais palpável para quem não é técnico nessa área, para quem não sabe fazer uma função ali, não uma função, mas digo função da matemática mesmo. Quem não sabe o que é uma função e tal, na verdade, quem não sabe o que é uma função, tipo, né, também é embaçado, né? Não é para ser tão de humanas assim. Mas para quem nunca fez cálculo na faculdade, igual eu, nunca fiz. Então, tenham essa empatia com as pessoas que estão aprendendo ali. Então, enfim, parei de enrolar, vai. Deixem o like aí, sugiram mais coisas que eu posso fazer de um modo mais descontraído, de um modo mais de humanas, assim, que qualquer um pode entender. Então, é essa a ideia aqui que eu tô querendo apresentar pro canal. E posteriormente posso fazer uma rede neural aqui com vocês. Uma rede simples. Ou. Ah, não, não, é muito trabalho. Eu posso mostrar que eu fiz outra vez. Ou eu faço uma também, foda-se. Vai. Se daqui a um tempo eu faço. Então eu posso fazer esse tipo de coisa de uma maneira que qualquer um entenda. Então, o princípio desse canal não é ser técnico, não é ser bonito, não é ser nada. É só passar informação de jeito simples. É basicamente isso. Então fiquem aí, fiquem nos estudos aí, pessoal. E que qualquer coisa, tamo junto.